Vamos iniciar então nossa aula de vibrações 1, parte teórica. Então hoje a gente vai falar sobre a aula 2 de modelagem de sistemas dinâmicos. Eu devo me ater à primeira parte sobre alguns conceitos e falar alguns dos elementos básicos da dinâmica. Bom, em sistemas dinâmicos, por o nosso curso de vibrações 1, a gente pode dividir os sistemas dinâmicos em duas classes, como os sistemas dinâmicos discretos, né, os quais a gente consegue representar um número finito de graus de liberdade, né, GDLs, onde a partir desse número de coordenadas finitas independentes eu consigo descrever toda a cinemática do meu sistema dinâmico. Por exemplo, vejamos aqui esse exemplo de um pêndulo. A coordenada θ, que é a angulação do meu pêndulo, né? Esse cabo, essa barra sem peso e essa massa pontual na extremidade, né? O movimento do pêndulo é descrito unicamente pela coordenada θ. Qualquer posição ao longo do cabo e o movimento da minha massa é descrito pela coordenada θ. De forma semelhante, eu posso ver nesse pêndulo duplo, né? Onde eu tenho a coordenada θ1 e a θ2, que vão descrever os movimentos das massas m1 e da massa m2. Né? Em sistemas contínuos, contudo, né, eles são representados por um número infinito de graus de liberdade. Né? Se eu observar aqui, nesse exemplo de turbina offshore, né, cabos de amarração e torre, a própria torre eólica ou o movimento das pás, não podem ser descritos por um número finito de coordenadas. Né? A despeito ou em virtude do movimento ou da deformação de cabos e torre, né, eu necessito de um número infinito de coordenadas para descrever o movimento da torre. Por conta disso, né, por conta dessa complexidade, a gente deve, durante o curso, se ater basicamente ao estudo de sistemas discretos ou modelar estruturas complexas utilizando sistemas discretos. Né? Ainda na questão, como eu disse, né, como a gente estudou em Mecânica 2, né, a gente pode dividir a dinâmica de corpos entre a dinâmica de partículas, né, e a dinâmica de corpos rígidos. No caso da dinâmica de partículas, o movimento é descrito por apenas 3 graus de liberdade. Né? Se a gente estiver num espaço 3D, né, essa dinâmica, né, é descrita apenas por U de X, U de Y e U de Z. Enquanto que o movimento do corpo rígido, né, a gente deve acrescentar ao movimento não movimento tridimensional, no espaço tridimensional, as translações, as 3 translações, mas a gente deve acrescentar bem como as 3 rotações, né? Θx, θy, né?
e θz. A gente pode ver, observando, o meu corpo rígido, formado pelo flutuador da minha turbina eólica, né? Onde eu posso considerá-la como rígida, e o seu movimento, pelo menos nesse plano, vai ser descrita pelo deslocamento na direção U de x e U de z, né? Mas eu devo acrescentar também a rotação em θy. Então, podemos agora falar sobre a parte de componentes de sistemas discretos, elementos elásticos, dissipativos, inerciais e uma consideração sobre a associação de elementos. O elemento discreto elástico, né, a gente considera as forças de restituição, né, as forças de restituição de um sistema dinâmico. Do ponto de vista da análise mecânica, esse elemento discreto elástico é o elemento de mola, eminentemente um elemento de mola, né, que, nesse caso, né, ele é um elemento que é desprovido de massa, né, e ele não apresenta dissipação. Se eu considerar apenas no regime linear, né, eu tenho que a força restitutiva é dado por uma expressão do tipo força restitutiva é igual a KU, onde U é o deslocamento, né, relativo entre as extremidades da minha mola, o 2, extremidade final, e o 1, extremidade inicial, né, multiplicado por um coeficiente de proporcionalidade, que é a constante de mola. Né? Constante de mola, né? Constante de mola K. Ora, fora do regime linear, fora desse intervalo do regime linear, né? Fora do regime linear, né? Eu posso representar de outras formas o comportamento elástico, né? A partir dessa função ou dessa constante alfa, que pode assumir se positivo, né? Se positivo, se o alfa positivo, ele considera o endurecimento da minha mola, né? Se negativo, ele considera o amolecimento, né? Ou seja, se o alfa é positivo, né, ele tende a aumentar a força restitutiva. Se ele é negativo, né, ele tende a diminuir ou amolecer a força restitutiva. Né? Comumente a gente encontra nas barras metálicas o amolecimento na parte não linear. Durante o curso a gente vai tratar apenas da parte linear, mas existem outras formas de forças restitutivas, comportamentos não lineares tipo a plasticidade, ou acoplamento termomecânico, ou acoplamento eletromecânico. Já o elemento discreto dissipativo é um pouco mais complexo, visto que ele exige bem mais modelagem,
do comportamento físico, né? E uma série de simplificações e idealizações. Se eu pensar unicamente a dissipação viscosa, né? Ela é descrita por esse sistema discreto aqui, né? Onde o movimento, onde o movimento é estudado a partir dos extremos U1 inicial, ponto, né, velocidade, e o 2, ponto. Né? A força viscosa, né, ela tem por função, ela considera, né, que existe a dissipação da energia cinética, né, e essa dissipação é obtida a partir de forças viscosas proporcionais à velocidade. Esta ideia vem do conceito do fluido newtoniano, né, do fluido que considera que uma placa em movimento, né, para pequenos movimentos, vai apresentar um campo de deslocamento linear, né, e a força que vai se contrapor a um movimento dessa placa é proporcional à velocidade. No regime linear, novamente, né, eu sei que essa força dissipativa ela vai ser descrita por ser o ponto onde U, né, corresponde à diferença ou movimento relativo, né, de U2 ponto e o 1 ponto que a gente viu aqui, o 2 ponto, o U ponto. Né? Quando eu tiver de tratar a condição não linear, né, eu posso novamente aplicar uma outra constante, alfa, C alfa, né, que vai tentar descrever comportamentos quando o alfa for positivo, né, de dilatante, né, ou seja, com o aumento da velocidade viscosa, eu tenho um aumento não linear positivo, crescente, da tensão de cisalhamento, ou pseudoplástico. Né? Quando eu tiver um aumento da velocidade de cisalhamento, ele vai causar um aumento, contudo, ele não é crescente, né? Ele tende a diminuir, né, da tensão de cisalhamento. Novamente, continuando a parte do elemento discreto de dissipação, né? Nesse caso, eu poderia supor um elemento de dissipação por atrito seco, ou o elemento de dissipação de Coulomb, né? Onde ele considera que a dissipação, né, ela vai ser proporcional à força normal, né? Que a gente já viu isso em física quando tratamos do problema do estudo do atrito em um plano inclinado. Nesse atrito seco, né, a gente pode descrever a expressão da força dissipativa, né, como μd n sig de U ponto. N corresponde à força normal,
né? A força normal ou a reação do meu plano inclinado, né? Multiplicado a um coeficiente de proporcionalidade que é função da superfície, descrito pelo parâmetro μd, né? μd. E a função sig de U ponto, né, vai corresponder a velocidade ou o U ponto dividido pelo módulo de U. Ou seja, quando eu tiver velocidades positivas, né, o valor de μd de sig de U ponto vai ser dividido pelo seu módulo, o que vai fazer com que seja um valor unitário positivo. Um valor unitário positivo. Quando eu tiver valores negativos de velocidade, quando estes forem divididos pelo módulo de U, eu terei patamares, eu terei um valor do sinal também unitário, só que agora negativo. Lógico que a gente observa que existe uma diferença entre o atrito estático e o atrito dinâmico. E o atrito estático ele está presente em muitos sistemas mecânicos a baixa velocidade, né? Sistemas automotivos, máquinas, né? Engrenagens, é um elemento importante da análise. Em resumo, a gente pode dizer que no nosso curso de vibração a gente deve tratar de dois problemas, dois elementos discretos de dissipação, né? O viscoso e o atrito seco. No caso do viscoso, novamente, sua força dissipativa é descrita linearmente como C de U ponto, né? E considerando a parte não linear, né, como descrita no slide. No caso do atrito seco, né, a força Fd é igual a μ de n sig de U ponto. Esta expressão é eminentemente não linear. Lógico que a gente não que existem outros tipos de amortecimento. A gente pode citar rapidamente o amortecimento esterético, o magneto-reológico, entre outros, né? E essa área é uma área de estudo aberta atualmente, né? É uma área aberta, né, que bastante frutífera, que pode apresentar o interesse dos alunos, né, e suas aplicações práticas podem levar a aplicações em diversas áreas, entre elas o controle de vibração. O elemento discreto de inércia, nesse caso, segue, né, a segunda lei de Newton, no qual é uma propriedade que mantém a propriedade de cada corpo, né, de se manter em sua condição original de movimento, a menos que haja atuação de uma força externa, né? No caso do movimento de translação, né, essa lei é bem conhecida por todos, né? É dado a força inercial é dada pela variação da quantidade de movimento. Ora, a variação da quantidade de movimento é dada pela variável eta
igual a massa, né, vezes velocidade. Supondo que o meu corpo não tem variação de massa, né, ele não perde massa ao longo do tempo, então eu tenho que a força inercial é dada por massa vezes aceleração. No caso do movimento de rotação, a força inercial angular, né, é novamente dado pela variação da quantidade de movimento, só que é a quantidade de movimento angular, onde meu eta, a quantidade de movimento angular, eta barra, né, é igual a quantidade de movimento angular, eta, vezes um braço de alavanca P. Né? Esse braço de alavanca é o vetor que descreve cada elemento infinitesimal do meu corpo C. Então, a gente pode falar da inércia de translação, né, linear, ou a inércia de translação de uma partícula, ou de uma partícula, como dado como a força inicial de translação é massa vezes aceleração. Já no caso da inércia de rotação, a força inercial de rotação deve ser dada pela variação angular, né? A variação angular, θ, ou variação ou aceleração do ângulo, né? Que vai ser representado, que descreve a velocidade do ângulo, vezes a inércia de rotação, né? E que é a distribuição dessa inércia, né, por a distribuição da massa nesse corpo extenso, ou nesse meu corpo rígido. Né? No caso de corpos, esse corpo num espaço tridimensional, eu poderia imaginar a força M, ou a força inercial M, considerando a força, né, a força inercial angular, né, inércia pelo vetor de ângulos, né, eu vou ter, então, o tensor de inércia multiplicado pelo vetor de movimentos angulares, θ de x, θ de y e θ de z. Dessa forma, eu tenho as inércias principais I de xx, I de yy e I de zz, que vão descrever a relação do movimento dado as angulações U de x, U de y, θ de z. É lógico que a partir do movimento θ de y eu posso ter uma força em x devido ao acoplamento das inércias I, x, y. E o mesmo, dado o movimento θ de z, o movimento das inércias de xz. Bom, e finalmente, podemos falar agora sobre associação de elementos. Do ponto de vista do nosso curso, vamos trabalhar com associação de molas, basicamente, ou no máximo, de associação de molas e de amortecedores.
em paralelo. Contudo, essa área pode apresentar associação dos outros elementos, como estamos vendo em alguns estudos de materiais compósitos, o estudo reológico do comportamento de materiais compósitos, bem como o uso de elementos inerciais, associação com elementos inerciais, os inertas. Mas, do ponto de vista do nosso curso, vamos tratar aqui de uma associação de molas em paralelo. No caso, temos duas molas, mola K1 e mola K2, que estão fixas a uma parede rígida, que não apresenta movimento. Logo, esse ponto de fixação apresenta movimento zero e esse ponto de fixação apresenta movimento zero. Temos então que neste ponto, que eu vou chamar de U1, e nesse outro ponto, que eu vou chamar de U2, vão descrever o movimento das molas K1 e K2, respectivamente. Logo, sabendo que esta barra que conecta o 1 e o 2, esta barra, é uma barra rígida que vai permitir unicamente movimentos horizontais. Movimentos horizontais da barra. Dessa forma, a minha barra vai apresentar deslocamentos U1 e U2 iguais. Saúde. E, contudo, analisando o ponto de vista do diagrama de corpo livre, temos que a mola K1, que apresenta um movimento U1, igual ao 2, vai apresentar, por conta da constante de mola K1, uma força F1. E que a mola 2, que apresenta um movimento U2, movimento horizontal U2, vai apresentar uma força F2 diferente a F1 devido à constante de mola K2. Essas duas forças vão se somar para que haja movimento da massa M, cujo movimento é descrito pela variável U, que é também igual ao deslocamento U1 e U2. Dessa forma, a força para mover a minha massa vai ser a soma de F1 e de F2. Se eu fizer o equilíbrio dessas forças, eu vou ter que F1 eu posso substituir pela expressão da minha mola discreta, então ele é descrito como F1 vai ser K1, U1. Só que eu sei que o deslocamento é igual, então é K1, U. A mesma coisa eu farei para a força F2. Então eu somo a força F2, que é K2, U2.
né? Só que eu sei que o deslocamento é comum, o 2 é igual a 1, que é igual a U, então eu posso apagar. Né? Manipulando essas expressões, eu tenho então que K1 mais K2 vezes U é igual a F. E se eu observar bem, eu posso substituir a expressão de K1 mais K2 e chamá-lo de uma mola equivalente. KE. Né? Onde essa mola equivalente, que vai corresponder à associação em paralelo de molas, e toda vez que eu tiver uma associação em paralelo, ela vai ser dada pela soma das suas molas integrantes. Né? Então, associação. Em paralelo. Em paralelo. Já no caso da associação em séries, né, eu vou ter duas molas, mola 1 e mola 2. Mola 1 descrita com constante de mola K1 e mola 2 com constante de mola K1. Né? Se eu fizer o diagrama de corpo livre de ambas as molas, né? Primeiro eu tenho que descrever o movimento cinemático. Então eu tenho aqui o movimento da mola 1, né? O 1, e o movimento da mola 2, né? O 2, movimento da mola 2, efetuando então o diagrama de corpo livre da mola K1, né? Eu tenho a mola K1, que vai apresentar um deslocamento 0 no apoio e um deslocamento U1 na outra extremidade. E eu tenho uma força F1. Já a mola 2, ela está presa. Já a mola 2, né? Ela está presa a mola 1 no ponto U1 e presa a massa no ponto U2, né? E vai apresentar uma força que eu vou dizer F2. Ora, tanto a força F2. Do outro lado, para ver equilíbrio, eu tenho a mesma força F2. Tanto mola 1 quanto mola 1, né? Representado pela constante K1, quanto a mola 2, representado pela mola K2. Né? Comungam do mesmo ponto 1, né? Logo, F1
tem que ser igual a F2. F1 tem que ser igual a F2. Né? Dessa forma, se eu reescrever a força F1, a força F1, né? Eu posso escrevê-la em termos de K1 igual ao 1, né? Ou melhor, eu posso escrever F1 igual ao movimento ao K1, quer dizer, a constante K1, e ao movimento relativo U1 menos o zero. Da mesma forma, eu tenho que F2 vai ser K2, né? E o movimento relativo, né? O 2 menos o 1. Né? Eu observo então, que a mola K1 vai deformar um pouquinho, né? Vai se deformar de um certo valor, e a mola K2 vai se deformar de um outro pouquinho. De forma relativa, né? De forma relativa, né? O 1 barra, que vai ser, eu posso corresponder a o 1 barra, que vai corresponder a 1 deslocamento do ponto 1, né? E 0, o 0, deslocamento no apoio, né? E o o 2 barra, que vai corresponder a o deslocamento o 2 no ponto 2 menos o deslocamento o 1 no ponto 1. Né? Esses deslocamentos relativos, o 1 barra e o 2 barra, né, vão compor o movimento total relativo, né, da minha massa. Né, com relação ao apoio. Né, U barra igual ao 2 menos o 0. Né? Então, eu posso pensar, né? Posso reescrever, então, em função da flexibilidade, o comportamento da minha mola. Ou seja, da flexibilidade, ou seja, em função dos deslocamentos. Logo, o 1 barra vai ser igual a F1 dividido por K1. E o 2 barra vai ser igual, né, a F2 dividido por K2. Como a gente sabe, né, que F1 é igual a força, é a mesma força de F2, né? Reescrevo a expressão
colocando em evidência a força, né? E eu tenho agora essa nova expressão de mola equivalente como a soma harmônica de K1 e K2. Né? Aqui está um pouquinho errado, então a minha vai ser a soma harmônica. Né? Então eu tenho que 1 sobre K equivalente vai ser igual a... vai ser equivalente a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Efetuando o MMC dessa expressão, né? Efetuando o MMC, né? Eu vou ter que 1 sobre KE vai ser K1 mais K2 sobre K1 sobre K2, ou simplesmente que KE é igual a K1 K2 dividido por K2 mais K1. Então, interrompemos a nossa primeira parte da aula. Né? Espero ver vocês na próxima parte.